Finalmente começou o ato final da parte 3 de Bleach Guerras Sangrentas, com uma das batalhas mais bizarras da história do anime. Quer saber tudo que rolou? Então já aperta o play e vem comigo. Salve geeks, beleza? Eu sou o Guilherme Alves, sejam bem-vindos para mais uma análise de episódio aqui no canal. E hoje com o 34º episódio de Bleach Guerras Sangrentas, que marca o início do fim da parte 3 desse arco, onde temos a apavorante batalha entre o sádico Kurotsu Shimayuri e a mão esquerda do Rei das Almas, Pernida Parkajas. Esse episódio, galera, eu preciso ser sincero aqui, ele seguiu à risca cada página, cada diálogo, cada vírgula do mangá. Pra quem leu o mangá e esperava novidades no anime, acabou se frustrando um pouco. Mas quem esperava uma batalha assustadoramente boa, teve o que procurou. No geral, o episódio foi bem convincente e não arriscou cenas extras ou qualquer mudança no roteiro que seja. Não tivemos nenhum adicional, nenhum diálogo, nenhuma menção, nada em relação ao mangá. Tudo nos mínimos detalhes, igual do mangá para o anime. Se bem que o comecinho do episódio mostra flashback da batalha entre o Ishida e o Renji, e descobrimos que além do Jugra, o Lily Barro também está observando de perto as atitudes do Ishida. Literalmente ninguém confia no Ishida, mas o cara tá fazendo tão bem o seu trabalho que ele tá convencendo os Quintes de que ele está do lado do Yurabara, e também está convencendo seus amigos de que ele traiu os Shinigamis para lutar ao lado dos Quintes. Mas a gente não tem muito mais desenvolvimento do que isso. Depois o anime volta todas suas atenções para Zaraki Kenpachi e Kurotsu Shimayuri, e descobrimos porque esses dois Shinigamis, esses dois capitães, precisam de fato estar longe de todos os outros. Um é um sádico doente e o outro é um doente e sádico. Zaraki Kenpachi de fato se mostrou um monstro com pouco raciocínio. E até hoje eu me pergunto como ele venceu aquela batalha contra o Grêmio. Se bem que no meu ponto de vista, que pode estar certo, mas também pode estar errado, o Grêmio perdeu para o Grêmio, não foi o Zaraki que venceu o Grêmio. Mas enfim, isso aí é assunto para um outro vídeo. O Zaraki, mesmo que ele seja mortal em seus ataques, é óbvio que partir para cima de um adversário extremamente poderoso e perigoso, que é da Elite Quint, sem analisar o mínimo possível sobre as suas habilidades, não é a melhor estratégia para esse momento. Então trocar um braço por um único ataque, como o Zaraki fez, não é uma boa ideia, principalmente nesse momento. É óbvio que um personagem forte, ainda mais da Elite Quint, a guarda real do Yurabara, não iria morrer com um único ataque. Já o Zaraki, ele perdeu um braço e isso diminuiria demais o seu poder no geral, principalmente que foi o braço direito, que é o principal braço de ataque da grande maioria dos Shinigamis. E para o capitão da 11ª divisão não ser completamente amacetado, foi preciso encerrar essa fraca participação dele no combate com uma punhalada do Mayuri, para que o corpo do Kenpachi não ficasse na mesma situação do seu braço. Do outro lado, o Mayuri mais uma vez mostrou o poder do seu roteiro. O Mayuri mais uma vez mostrou a sua genialidade e, usando o Zaraki como um cobaia, rapidamente analisou o seu adversário, descobrindo que a principal arma do Quint está em seus nervos, que são rapidamente preenchidos por Reishi e usado para controlar parte ou totalmente o corpo do seu adversário, no caso o adversário do Pernida. Essa técnica de ataque que o Pernida usa, mais ou menos o oposto do Blue Werner, que é uma técnica voltada para defesa, onde os Quintes usam o Reishi ao seu redor em seus vasos sanguíneos para aumentar o seu poder de defesa. A gente vê muito o Ishida usando isso, principalmente na luta contra o Ichigo e o Renji. O Yurabara também precisou utilizar na sua batalha contra o Ichigo. Apesar de ser uma habilidade bem poderosa e bem perigosa, ela acaba se tornando uma faca de dois gumes, principalmente quando seu adversário é o capitão da 12ª divisão, Kurotsu Shimayuri. A batalha entre essas duas aberrações por fim começa quando o Pernida revela sua verdadeira forma, a mão esquerda do Rei das Almas.
E o Pernida vai pra cima do Mayuri, tentando acabar com a luta o mais rápido possível. Mas a gente tem um Mayuri sádico que se orgulha da descoberta que ele fez ao descobrir uma mão gigante, a mão do Rei das Almas. E ele fica em êxtase contínuo por essa descoberta, a ponto de ser tão arrogante de exigir que ele coloque um nome no Quint. Ele fala que Pernida é um nome muito longo, então ele quer dar o nome ao Quint. Mano, que nível que chega o Mayuri. É tão absurdo que ele fala que o Pernida tem que se entregar por causa do sacrifício do Zaraki para que ele tenha essa descoberta. O Mayuri é fantástico, galera, mas enfim, é o Mayuri. E esse êxtase do capitão fica ainda maior quando o Pernida fala. E o Mayuri só quer descobrir como que uma mão consegue falar, qual órgão reproduz essa voz. Eu acho que todo mundo ficou tão curioso quanto o Mayuri nesse momento. Mas voltando à batalha, o capitão pouco consegue fazer para atacar o Pernida nesse início. Apesar de descobrir o ponto fraco do Quint, ele ainda assim precisava analisar um pouco mais como o Quint de fato utiliza os seus poderes. E para tentar escapar a todo custo do nervosinho Pernida, o capitão acaba incorporando o estilo Capitão Aranha, até que ele acaba sendo encurralado e toma um hit kill, mas graças à sua armadura solar ele sai ileso. E quando todos imaginavam que o Mayuri de fato iria cair naquele aglomerado de nervos que estava espalhado por todo o campo de batalha, o Mayuri tira mais um dos seus convenientes experimentos, que claramente estava com ele no momento certo, porque ele sabia que iria precisar daquilo, que o campo de batalha já estava todo planejado para os Shinigamis não conseguirem usar Reiatsu ou Reishi ou qualquer coisa do tipo. Então a gente pode imaginar que a mente do Mayuri, né, que toda a inteligência do Mayuri é quase um The All Might, em que ele pode prever tudo que será necessário durante a sua jornada e também em determinados combates. E com esse experimento ele cria 2 círculos de Hirenkyaku, técnica essa roubada dos Quints que ele viu o Ishida usando lá atrás quando os dois lutaram pela primeira vez, e a única vez em que o Mayuri não estava preparado, ele tomou uma das maiores derrotas da história de Bleach. E galera, foi sensacional, inclusive tem vídeo reagindo àquela luta aqui no canal. Agora, a partir desse momento, a parada fica um pouco mais séria no combate, que chega em um tom completamente bizarro de técnicas, e o Mayuri enfim resolve atacar o Pernida. Mas antes de danificar o seu adversário, ele precisa levar um pedaço de sua descoberta para fazer os seus experimentos, e ele utiliza um estilingue e mais uma de suas criações bizarras. E com isso Mayuri consegue arrancar um dos dedos do seu adversário. Mas estamos falando de uma batalha onde o requisito é ser bizarro. Então aquele dedo caído no chão, arrancado com uma explosão, acaba se transformando em outra mão esquerda. E como se isso não fosse o bastante, o próprio Pernida arranca mais um de seus dedos, transformando assim em mais uma mão esquerda. Agora temos uma batalha de 3 mãos esquerdas contra apenas um Shinigami. E essa cena, galera, é impossível a gente não lembrar da cena do Madara invocando 5 Susanoo para enfrentar os 5 Kaijus. Tudo bem que a proporção é totalmente diferente, mas não tem como não fazer essa ligação entre essas duas cenas. A diferença aqui é que por mais que tenhamos aí 3 mãos do Rei das Almas enfrentando um Shinigami, o roteiro não muda nada. O preparo do Mayuri foi tão superior, mas
tão preciso nessa batalha que, para superar essas 3 mãos, para superar essa dificuldade tripla no combate, ele usa a Bankai mais apavorante que você possa imaginar em todo o anime. Eu acho que de vários animes é difícil encontrar uma coisa mais bizarra que essa Bankai do Mayuri. A modificada Konjiki Ashi Shoji Gizu antes era bem estranha, sendo um bebê dourado totalmente deformado e já assustador. Com essa modificação que o Mayuri fez na própria Bankai, ele se transformou nisso que vocês estão vendo na tela. Um bebê roxo, barrigudo e grávido. O objetivo dessa Bankai é literalmente gerar outra Bankai dentro dela, criada a partir dos dados que o Mayuri coleta e envia para sua Zanpakuto durante a batalha. Então praticamente vai surgir uma Bankai que é a counter perfeita para o adversário do capitão naquele momento. Eu nem sei descrever a sensação que essa Bankai me passa. Não é de medo, é angústia, aterrorizante, nojo, não sei. Mas vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham dessa Bankai. Eu realmente não consigo descrever a sensação que ela me passa. É de fato muito estranho. E bem, galera, a conclusão desse primeiro embate, dessa primeira parte, dessa batalha bizarra, é isso. Mais um detalhe aqui que eu não poderia deixar de comentar, que apesar de toda essa bizarrice, de todas essas coisas estranhas que vimos nessa batalha, a Shisoji Jizo sentada desfrutando de sua refeição ao lado do Mayuri foi uma cena bem bonitinha perto de tudo que vimos nesse episódio. Mas a sádica risada do capitão foi realmente fantástico e sensacional encerrar o episódio dessa maneira. Que a gente não sabe como vai ser o resto da batalha. E apesar da vantagem do Mayuri nessa primeira parte do combate, onde ele praticamente dominou tranquilamente o seu adversário, o Pernida ainda vai voltar, ele vai levar o Mayuri ao seu extremo e o combate vai ter muita reviravolta, inclusive com terror psicológico em cima do Mayuri. Vocês podem esperar que essa batalha ainda vai causar muitas reações controversas a favor. Enfim, galera, esperem, tá? Esperem que Mayuri e Pernida ainda tem muita água pra rolar. No geral, esse episódio foi muito bom. Como eu falei, seguiu à risca tudo que estava no anime, com exceção do comecinho que mostrou Renji versus Ishida, que é sim cenas adicionais, mas a batalha Mayuri e Pernida foi um mangá em forma de animação, o que pode ser um pouco frustrante devido ao tanto de cenas adicionais que estamos tendo na parte 3. Realmente eu esperava que tivesse cenas adicionais, tivessem técnicas novas, movimentos novos. Não tivemos nessa parte. Ainda tenho esperança de ver na conclusão definitiva do combate alguma coisa nova. Outra coisa que eu vi muita gente reclamando desse episódio em específico é em relação ao CGI. Muitos reclamam, outros defendem. Eu particularmente não me incomodo com CGI em animes, em filmes, em desenho, e nada. Até porque isso é uma tendência muito grande que vem acontecendo na grande maioria dos animes. Beleza, a gente pode até pegar algumas cenas isoladas que de fato incomodam um pouco no Pernida. Uma movimentação mais robótica, alguns movimentos mais plásticos, podemos dizer assim. Mas no geral não é algo que comprometa o episódio e muito menos o anime como um todo, como muitos estão falando. Tem gente aí que fala que Bleach ficou uma porcaria por causa do CGI. Galera, não faz o menor sentido você chutar o balde do anime por causa de uma cena ou outra, principalmente em relação ao CGI. É complexo, mas tem gente que não gosta, tem gente que vai gostar, mas eu acho que no geral não tem como a gente
esculhambar o anime por causa dessas cenas em CGI. Provavelmente nas próximas batalhas também vamos ver isso. Kyoraki e Lilibarro eu acredito que também vamos ter CGI durante esse combate. Já o Julgram contra o Besbi eu acho pouco provável. Alguns vídeos atrás eu havia dito que Kyoraki e Lilibarro seria o fechamento dessa parte 3. Antes de Kyoraki e Lilibarro teríamos Mayuri, e a primeira batalha, né, desse fechamento seria Julgram e Besbi. Eles acabaram invertendo completamente a ordem. Mayuri Pernida, Lilibarro e Kyoraku, e Besbi e Julgram vão encerrar a parte 3, o que faz mais sentido do que a ordem que eu havia falado e a ordem do mangá, já que a batalha entre os Quintes pode deixar um gancho muito maior para a parte 4 do que seria Kyoraku e Lilibarro. O que nos resta é esperar, a parte 3 está chegando ao fim, faltam poucos episódios, mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa primeira parte de Mayuri Pernida, o que vocês esperam para sábado, vai ter cenas novas, vai ter cenas adicionais, o CGI vai melhorar, comenta tudo aqui, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem vídeo novo aqui toda semana, um forte beijo, um grande abraço, muito obrigado e tchau!